Olá a todos, meu nome é David e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais atuais, que é distopia. O tema distopia é um tema que eu particularmente gosto bastante e eu comecei a enxergar esse tema a partir do ano de 2011, quando lançou o filme, que baseado também numa trilogia de livros, Jogos Vorazes ou Hunger Games, no original. Esse filme ele conta a história de uma rebelião, uma guerra civil, que aconteceu 75 anos antes da data do filme, antes da história do filme, onde juntou vários distritos para lutar contra a capital, que era quem... é como se fosse assim, Brasília, juntasse todos os estados para lutar contra Brasília. Só que nisso, a capital ela ganhou essa guerra civil. Como punição para os distritos, foi criado os chamados jogos, né, jogos vorazes, onde que dois participantes, sendo um homem e uma mulher, uma criança, um adolescente, enfim, normalmente eram pegos crianças e adolescentes e jovens adultos para lutarem entre si. E dessas pessoas, dessas 24 pessoas, porque eram 2 pessoas de cada distrito, 12 distritos que iriam enviar essas, vamos dizer, essas oferendas para serem sacrificadas em prol a uma paz distópica, né, na realidade, onde a capital ela explorava a mão de obra, explorava os recursos naturais, todos os recursos para que eles garantissem a paz desse distrito. Fechado aqui, falando sobre Hunger Games, por que as distopias elas começaram a ser mais exploradas nesses últimos tempos? Porque a gente viu muitas mudanças a ascensão da extrema direita, a proibição da mídia, enfim, a gente começou a enxergar um mundo onde até então a gente só via em livros, um mundo que poderia estar acontecendo no momento, nesse momento, tá? E eu, a partir daquele momento, eu comecei a ler livros. A primeira distopia que eu li foi o Admirável Mundo Novo, que eu até vou comentar aqui com vocês sobre eles. E a partir daquele instante eu gostei muito de distopia, comecei a ler 1984, A Revolução dos Bichos, enfim, todas essas distopias, tá? Então aqui eu vou falar da minha top 3 distopias, essa é a primeira parte do vídeo, tá? E essas aqui, já digo já, são as minhas distopias preferidas, tem algumas outras que eu não incluí aqui. Jogos Vorazes, eu só assisti o filme, já tô com o livro aqui, vou ler elas. Gostei muito dos filmes, tanto que eu assisti 2 vezes a trilogia inteira. E tem algumas outras distopias que eu gostei muito, porém eu não, senão ficaria muito grande, porque distopia é algo que realmente você vai ler, você vai identificar alguns temas da atualidade que pode até mesmo entrar nesse chamado mundo distópico, tá? Então, para começar, eu vou começar aqui com essa distopia aqui, que é o Nós. O Nós, eu não vou colocar o mérito da obra em si, porque eu particularmente eu achei o livro bom, porém não o melhor de todas as distopias, porém ela é a distopia mãe de todas, vamos dizer. Foi através ali do Zamyatin. Eu acredito que seja isso, porque o nome dele é russo. Ele nasceu ali na então República Socialista Soviética. E essa obra, ela vai contar pra gente, ela vai ter todos os aspectos das distopias que vieram após ela, ou seja, um Estado único, em que esse Estado único ele manda na população, esse Estado ele rege
todas as atividades das pessoas, tudo que elas falam, ela rege desde o primeiro momento em que a pessoa acorda, que eles têm algo que é chamado de tábua das horas, em que todas as horas, toda a agenda está pautada nessa tábua. E das 24 horas em que as pessoas têm, apenas uma hora da pessoa seria uma hora livre, em que ela pode decidir o que ela vai fazer, desde que esteja dentro da lei. E para isso, para reger tudo isso daí, nós temos um governo que rege de mãos fortes. Eles criam um tipo de, vamos dizer, falsa democracia, onde que há eleições, há como se fosse um congresso, tudo, porém ele é uma falsa democracia porque sempre é a mesma pessoa, sempre é o mesmo governante que ganha essas eleições. Então, assim, ele é um livro que ele traz todo esse tema, além de que, algo que eu esqueci de citar, as pessoas elas não têm nome próprio, elas são classificadas por letra, por exemplo, D503, enfim, eles têm uma classificação por letras, como, por exemplo, quem já fez exército, eu mesmo servi ao exército há alguns anos atrás, há uma década atrás, e nisso a gente era chamado por letra. Eu era 13, tá? Não era petista na época, na realidade não sou também, mas enfim, eu era 13 na época e era chamado por 13. 13 ou Costa, que era o sobrenome. Então no exército eles utilizam bastante isso. Para as pessoas que estão ali, eles vão, o sargento, para alinhar tudo certinho, vai chamar por número e o sobrenome, Costa, enfim. E era mais ou menos isso que era no mundo distópico de nós, tá? As pessoas elas não tinham nome próprio, elas eram chamadas por letras e códigos, tá? A outra distopia, que é muito conhecida, na realidade hoje eu acho que é a mais conhecida por causa do programa que nós já estamos nesse ano, teve a 21ª edição do programa, que é o Big Brother Brasil, em que há câmeras por todos os lados, enfim, eu assisti somente as 3 primeiras versões do Big Brother, depois eu não assisti mais. Mas, assim, pelo que eu assisti, eram câmeras espalhadas e para todo lado sabia o que as pessoas estavam fazendo, sabia o que as pessoas falavam. E essa distopia, que é a 1984, de George Orwell, é uma das distopias mais faladas da atualidade, é uma das distopias que mais criam referências com os dias atuais, em que o Estado único, assim como nós, o Estado único ele é regido pelo Grande Irmão. Vocês vão ver aqui algumas reportagens que eu vou colocar desse nosso governo atual, em que quem ler o livro 1984 vai fazer essas ligações exatamente aí com essas notícias, com o que o governo vem fazendo. Por exemplo, aqui no livro 1984, nós vemos um Estado que hoje ele faz algo e, por exemplo, a colheita anual foi de X quilos de soja, vamos supor. Lá eles têm outros materiais, mas vamos supor, a colheita de soja anual foi X. Só que, ao invés deles noticiarem que essa colheita de soja foi 1x, que foi o valor real, eles vão noticiar que essa colheita foi 2x. E pior, eles noticiaram ontem que foi 1x, hoje eles já não estão legal, a população já começou a ficar brava, eles vão noticiar amanhã que foi 2x, e depois da manhã eles vão noticiar que foram 4x, e que tudo que tinha sido noticiado anteriormente pelo Estado é como se não existisse, é como se não fosse noticiado, é como se não fosse gravado, é como se o presidente não tivesse dito que havia tido uma pandemia ali, a pandemia era somente uma
uma pandemiazinha, não era tão grande, enfim. Isso é dito em 1984. É mera coincidência, né? A gente trazer para os nossos dias atuais. Porque eu acredito que imagina, se estava noticiado, imagina que alguma pessoa ia falar que não falou isso, sendo que era gravado. Mas isso acontece em 1984. Lógico, é um livro ali gravado um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Foram gravados não, desculpa. Foi escrito alguns anos após a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, as pessoas não tinham muita tecnologia na época e tal. Então, assim, realmente entrou somente no mundo distópico, tá? Então é isso, é um dos livros que eu recomendo fortemente a leitura, para vocês entenderem. Lá eles criam um tipo de língua diferente, eles criam uma visão de mundo diferente, e eu quero trazer com mais detalhes esse livro e algumas distopias aqui, tá? Mas por enquanto eu só estou fazendo um resumo bem resumido do que esses livros falam, tá? O terceiro livro, que é esse daqui, Fahrenheit 451, vocês vão ver aqui também, eu vou deixar aqui uma notícia, onde que Palmares, a instituição Palmares, removeu vários livros, aí aqui tem a numeração correta, por falar que esses livros eram livros que apregoavam comunismo, socialismo, que apregoavam ódio, pornografia, enfim, eu tenho certeza que os diretores de Palmares nunca leram esses livros, porque se eles tivessem lido ali o básico, eles iam saber que isso é uma falácia, mas, enfim. O que essa notícia que eu coloquei aqui tem a ver com o livro? Nesse livro, Fahrenheit 451, a população, não foi o governo, diferente das outras duas distopias, a própria população, ele chega a uma conclusão de que o ideal é remover todos os livros, as pessoas não lerem os livros, e eles mudam esse lazer que seria os livros para as telas, que é chamada de telestelas em Fahrenheit 451. Então, assim, eles ficam diariamente nas telas, ficam vendo programas repetidos, ficam vendo gatinhos, eles ficam vendo programas que vão ali passando diariamente e inserindo aquelas notícias, aquelas informações, sem que eles tenham tempo de digerir aquelas informações. Esse é um dos aspectos do livro, tá? Que é a própria população que fala para não ter esses livros, porque os livros eles poderiam criar sentimentos de tristeza, sentimentos de revolta, sentimentos ruins. Então eles tiram os livros para que os livros não criem esse sentimento ruim neles, porque eles não querem, eles querem viver uma vida feliz, uma vida tanto que os carros percorrem a centenas de quilômetros por hora, que para a época em que ele foi escrito era algo impossível até então. E assim, eles criam que a vida ela seja somente de diversão, de alegria, e os livros eles fazem que essa alegria, essa diversão seja removida da sociedade. Então a sociedade chega a uma conclusão de que os livros têm que ser eliminados. Feito isso, os bombeiros, que no livro Fahrenheit 451, eles não apagam fogo, pelo contrário, eles provocam incêndios para aquelas pessoas rebeldes que decidiram ter as suas bibliotecas ou terem seus livros, e eles vão lá e colocam fogo nesses livros, queimam os livros, punem as pessoas pela rebeldia de manter manter livros em suas estantes. Até que um dos bombeiros, ele vai queimar ali uma biblioteca de uma senhora, e essa senhora ela simplesmente vira para ele e fala: olha, não, vocês podem queimar, porém eu quero ser queimada junto com os meus livros, porque minha vida não vai fazer sentido sem eles. E a partir desse momento, esse bombeiro,
ele observa que os livros devem ser algo tão magnífico para que as pessoas aceitem morrer caso os livros sejam extinguidos. E ele resolve pegar alguns livros ali, algumas cópias, e ler esses livros, porque ele cresceu em uma sociedade que não tinha livros, então até o momento ele não tinha lido esses livros. Did firemen used to put out fires? That's a classic lie. Have you used your drops today? I want to know why we burn. We are not born equal. We must be made equal by the fire. And then we can be happy. I got things inside my head that don't make sense. Dreams that I can't explain. Read before the men come back. Do you want to know what's inside these books? Insanity. Então, assim, ele resolve ler os livros e ele começa a lutar contra os bombeiros de uma forma não tão radical, de uma forma não tão de frente, bater de frente, porém ele começa a lutar. Então é isso. Hoje é essa primeira parte aí que eu tô gravando para vocês, em que eu falei aí das 3 principais distopias, e na próxima semana a gente lança aí com mais 3 distopias que mudaram aí a minha forma aí de enxergar esse mundo distópico e trazer muito para a realidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva na página. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer. A gente ainda temos aí apenas um mês de vida, mas logo a gente vai crescer e isso depende de você, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.